Vamos analisar sensacional vitória sobre o Fortaleza por 2-0. Um jogo que o Vasco foi inteligente. Vamos falar sobre isso. Já salve, salve galera do Vascão, mais um pós-jogo para o canal do Thiago Tocha. Antes de mais nada, peço que vocês curtem. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho. É sempre importante para o YouTube reconhecer o nosso trabalho. E aqui a galera moral, aqui todos, talvez. Vasco venceu Fortaleza por 2-0. Eu disse durante a semana que eu não me lembrava por uma vitória do Vasco lá sobre o Fortaleza. Lembrava sobre o Ceará, né, em 2020, mas não lembrava sobre o Fortaleza. E eu fiquei sabendo pela Globo que o Vasco não vencia o Fortaleza lá há 22 anos. Foi um tabu quebrado nessa quarta-feira, que um jogo que não dá para comparar a vitória sobre o São Paulo e sobre o Santos, esses dois jogos que o Vasco venceu fora de casa como exemplo, porque os paulistas foram subestimando o Vasco. Inclusive vocês podem ver a reação no resto dos torcedores, que os São Paulinos e os santistas cantavam vitória antes da bola rolar. E com placar elástico, né? E eles acabaram tomando placar elástico. E foram de peito aberto contra o Vasco. Já o Fortaleza, o Vasco, podemos dizer nessa partida que o Vasco aprendeu a jogar fora de casa. É um jogo que, como o Vasco estava jogando fora de casa, não tinha essa obrigação de propor jogo, e sim um adversário que estava desesperado na zona de rebaixamento. Continua, tudo leva a crer que eu tenho até uma simpatia pelo Fortaleza, né? Uma cidade que eu adoro e visitar as férias, mas não sei o que aconteceu, né? Depois dos últimos anos, um trabalho muito bom, se perderam. Eu acho que eles não conseguiram inovar, né? Tanto que o Pikachu continua lá, alguns jogadores que fizeram parte daquelas fases boas do Fortaleza, mas não conseguiram dar sangue novo a esse time. Deve ser isso, que o Fortaleza foi um time previsível. E o Vasco, sabendo da fragilidade do adversário, e é como jogando de fora de casa, uma coisa racional, que eu vou chegar ao Alvaete, se você dá o campo ao adversário e sair no contra-ataque, um estilo Joel Santana de ser, né? Ele foi multicampeão estadual assim. Eu acho que funciona mais em torneio de tiro curto do que campeonato longo, como o caso do Campeonato Brasileiro, que vai ser mais longo no ano que vem, que vai começar logo em janeiro. Deu campo ao Fortaleza, se bem que no primeiro tempo o Fortaleza não conseguia achar espaços para comandar o Vasco, e o Vasco parecia também que não comandava o Fortaleza, errava muitos passes, tinha problema para sair do meio de campo. Até os 28, 29 minutos estava um 0-0 óbvio. Só que o Vasco contou justamente com erros de posicionamento do adversário e ser cirúrgico quando a oportunidade surgisse. E foi o que aconteceu, já caminhando para o final do primeiro tempo, um lançamento para o ataque. O Ryan ganhou da corrida, partiu sozinho para a área, invadiu a área, chutou por baixo do corpo do Breno, abriu o placar. E o Vasco não teve problemas para
administrar a vitória parcial e no segundo tempo o Fortaleza não tinha o que fazer senão ir para o ataque de forma feroz, né, na força, toda a força que eles tinham e com a defesa do Vasco ainda tem certos erros de posicionamento que o Léo Jardim segurou muito a peteca, né, quando o Vasco estava sendo pressionado, fez boas defesas e apesar do jogo passado, a torcida ter vaiado o Léo Jardim, culpado ele por 2 gols dos 3 que o Vitória fez, é um dos melhores goleiros do Brasil, né? Debaixo da trave, pelo menos, é um dos maiores no Brasil. Ele tem um problema sério de saída de bola, né? E tem aquele time que tem aquele lance é melhor encaixar ou socar a bola, um gol do Flamengo no 1-1, ele poderia ter evitado aquele gol se ele tivesse encaixado, mas ele achou prudente, socou no pé do adversário, não lembro se foi do Acecada, que a bola surgiu, e construiu o lance do gol do Flamengo. Mas é um dos melhores goleiros do Brasil, principalmente embaixo da trave. E eu não sei porque não tem oportunidade na seleção brasileira, quando ele foi convocado com o Dorival Júnior, mas não chegou a jogar. Mas o Léo já se segurando a peteca e as substituições deram gás, o Pumita entrou, o Matheus França entrou e o DVD deram gás para o Vasco sair no contra-ataque. Numa delas, já os 32 do segundo tempo, o Pumita escapuliu para a direita, cruzou, o goleiro deu rebote, o DVD conferiu fazendo 2-0. Ou seja, o Vasco chegou ao gol das oportunidades claras que teve. Tanto que o Vasco deu 5 ou 6 chutes ao gol no jogo todo e conferiu 2 gols. E tem que ser, realmente, quando joga fora de casa, ser cirúrgico, ser certeiro. Se bem que tem uns erros de passes que poderia ter caprichado mais, poderia ter surgido outras situações de perigo se tivesse caprichado nesses passes, e ainda mais com um adversário mais forte. Ou clássicos, como segunda-feira contra o Fluminense, se bem que com segunda-feira contra o Fluminense clássico não tem que ficar recuado, explorar os contra-ataques, tem que atacar e vai ser atacado. O clássico tem esse charme, não só pela rivalidade entre os 2 clubes na mesma cidade, mas também com esse joga e permite ser jogado, né? Mas em jogos fora de casa, quando pegar, eu acho que vai pegar ainda fora de casa o Cruzeiro, o Vitória da Bahia, desculpa, Vitória da Bahia é o Bahia, o maior rival do Vitória, desculpe, o maior rival regional do Vitória, tem que jogar assim. E chega ao Vaete. Hoje ele nem entrou em campo. Não dá para desmerecer, ele é um dos artilheiros do campeonato, né, artilheiro do Vasco na temporada. Não dá para desmerecer ele, porém, alguns merecem, uns são muito ligados ao momento. Futebol é momento, hoje você serve, amanhã não serve mais. Eu não consigo ser assim, mas tem jogo que vai pedir a característica dele, tem jogo que não. Hoje mesmo era um jogo que não pedia a característica dele, até porque eu acho que tinha que ser rápido no contra-ataque. E ele mata isso. E jogos em casa que o Vasco tem que propor jogo, faz sentido ele estar em campo, até porque ele chama a atenção na marcação
Ele atrai a marcação. O gol do Nuno contra o primeiro gol do Vasco, né, dos 4 do Vasco contra a Vitória, a marcação toda da Vitória estava em cima do Vaete. Quando a bola passou pelo Vaete, estava o Nuno sozinho. Então, jogos em casa, o Pirata sim faz sentido jogar. Agora, fora que você não tem que propor jogo, pelo contrário, você tem que sair rápido nos contra-ataques, como foi hoje, ele tem que ficar realmente no banco de reservas, mas não muitos chamam ele de caneiro. Pô, tem um Vasco já até criou também, caneiro, o Jardel era o quê? Que mais? O Luiz Carlos, se bem que o Luiz Carlos ele teve um azar de ser daquele elenco de 97, que não teve espaço, mas fez gol da vitória sobre a Portuguesa, por 2-1, na fase de classificação. E o Vasco também já fez esse tipo de atacante que não é habilidoso, é mais finalizador. E atacante a gente espera gol. A verdade é essa. E se o Vaete estivesse continuando fazendo gol, apesar de ele matar alguns contra-ataques, eu duvido que o Fernando Diniz tiraria ele. Mas daqui a pouco ele sai dessa boa fase, má fase, volta à boa fase. E, realmente, eu acho até que o Fernando Diniz hoje percebeu isso. Vai ter jogos que vai pedir o Pirata e tem jogos que não pede o Pirata, principalmente nos jogos fora de casa. Até legal que eu falei em vídeos antigos que o Vasco deveria ir no mercado atrás de um substituto para o Vaete. E tem um centroavante, o Vasco tem 5, o GB que fez inclusive o gol da vitória sobre o Vitória da Bahia. Mas nem o GB entrou hoje, porque era realmente um jogo que não pedia centroavante. E o Ryan sabe fazer muito bem esse papel de falso 9, o gol dele que eu diga, que ele saiu rápido no contra-ataque sozinho, avançou e Vajoar e fez o gol. O Ryan vive uma fase sensacional, tem aí espetável analista de futebol, famosão, deve ser mais famoso agora ter chamado o Neymar de doente. O viciado é uma palavra que associa à doença, que diz que o Fernando Diniz é um técnico de quinta, só que eu acho que um técnico de verdade, você faz aquele talento aflorar das tavernas e consegue extrair, amadurecer esse talento. É que o Fernando Diniz faz com o Ryan. Pega os jogos do Ryan antes do Fernando Diniz e agora com o Fernando Diniz, com o Diniz, o Ryan cresceu muito. E já está criando uma asinha para depois ir para a Europa. Espero que o Vasco consiga segurar ele pelo menos mais uma temporada, que aí sim depois ele vai mais amadurecido para lá, pronto para lá, porque nenhum jogador vai titular absoluto de cara. A prova sim que o Fernando Diniz, se não é um técnico de primeira, na primeira prateleira hoje, apesar de uns dizerem que não é, ele tem tudo para ser. Eu acho até que o Fernando Diniz chegou na seleção brasileira ainda verde para a seleção brasileira. E basta agora ele mostrou ter uma cabeça mais aberta, já que não foi no time. Hoje o Vasco nem teve, se não me engano, mais posse de bola que o Fortaleza. Só deu 5 ou 6 chutes no jogo todo. E saber que tem jogo que perde mais que taca,
tocar a bola, deixar o adversário nervoso dentro do campo de ataque e matar o adversário. Tem jogo que você precisa saber sofrer como o Vasco soube sofrer hoje. Grande vitória, mas grande vitória, né, esse triunfo sobre o Fortaleza. O Vasco foi a 9ª colocação, já chegando quase, né, uma posição a menos entre aspas, né, posição mínima dada pelo presidente Pedrinho lá no canal, lá no grande João Silva, top 8. E se venceu o Fluminense na segunda-feira, dependendo do jogo do Fluminense, o Fluminense joga amanhã contra o Juventude. E, se eu não me engano, o São Paulo joga amanhã, não jogou hoje, eu vou ver depois como ficou. Sei que o Clássico Mineiro terminou empatado, que o Santos ganhou o Corinthians e o Internacional tomou no Mirassol. Mas toda a rodada ainda não sei. Mas se o São Paulo perdeu e o Fluminense perder amanhã e perder pra gente, segunda-feira, acho que ultrapassa o Fluminense. E dependendo do jogo, do resultado do São Paulo, nesse meio da semana e no final de semana, também eu acho que passa o São Paulo, deixando o Fluminense. E muito provavelmente a probabilidade dos matemáticos do Vasco chegar a Libertadores via brasileiro aumentam também. Tipo, boa campanha, é uma campanha que não se desenhava ser assim, é uma grata surpresa, mas é claro que a gente ainda não está satisfeito, porque a gente quer ser campeão, quer gritar campeão, faz tempo que a gente não grita, mas perto que se desenhava, muito menor. E se continuar nessa pegada, com essa mentalidade, dá para ganhar a Copa do Brasil, que é o nosso torneio viável esse ano, e no ano que vem buscar mais frutos nas competições que o Vasco disputar. Então, é isso, galera. Até os cortes da coletiva lá e Castelão após a vitória sobre o Fortaleza. E boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. E agora, se eu não me engano, não estou agora aqui com a programação da semana, mas nem vai ganhar uma forma na quinta-feira. Sexta, já apresenta visando o jogo de segunda-feira. A CBF, eu sei o que ela tem na cabeça, que coloca um clássico de rivalidade, como Vasco e Fluminense, numa segunda-feira. Então, é isso, galera. Até mais o Vasco da Gama. Até mais.